Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para a nossa aula de hoje, 27 de agosto. Estamos na aula 21 de doutrinas básicas e continuando a doutrina de antropologia, ou seja, a doutrina do homem. Nós paramos na semana passada, meus irmãos, falando sobre o que compõe o homem, como é formado o homem. E é sobre isso que nós vamos continuar hoje, falando sobre concepções ou teorias divergentes sobre a origem da alma. Ok? Da onde ela vem e para onde ela vai. Não, para onde ela vai. Não, uma penada não. Vamos orar pedindo ao Senhor a sua bênção sobre o nosso tempo nessa manhã, ok? Vamos lá. Deus querido, muito obrigado pelo privilégio que temos, da liberdade que gozamos para estar aqui na Tua presença com os nossos irmãos para aprender da Tua palavra, para aprender, ó Deus, do Senhor, e que Tu possa, Deus, dar do Teu Espírito nessa manhã, para que nossa compreensão seja expandida pela capacidade que só Ele pode dar para o entendimento das Escrituras. Queremos orar, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão viajando ou enfermos, trabalhando, impedidos de estar aqui hoje. Eles possam estar na Tua presença, sendo guardados aonde estiverem. Continua conosco nesta manhã, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Entre as concepções, a primeira que a gente vai ver é traducianismo. O que é o traducianismo? Ela defende essa concepção ou teoria que a alma dos filhos deriva da alma dos pais, como acontece com o corpo. Então é algo herdado, certo? É a concepção de Tertuliano e também de Agostinho. São duas grandes referências na história da igreja. O primeiro ainda um dos pais da igreja e o segundo da chamada teologia medieval, né? A ortodoxia cristã tende para esta posição. Então, todas as demais que a gente vai ver são menos prováveis no nosso meio da fé histórica, da fé ortodoxa, né? Então, qual é a concepção que mais a gente vê no meio cristão, no meio evangélico? É essa primeira, aonde a alma é uma consequência da alma dos pais, certo? Eu quero reforçar só, antes de nós continuarmos, irmãos, o que eu coloquei lá em cima sobre teorias, porque isso é um campo meio, na falta de outra palavra, especulativo, porque nós não temos como, né, acertar na cabeça. Então a gente está aqui, de certa forma, conjecturando, né, teologizando. Desde que não se fale nenhuma coisa absurda, dentro dessas possibilidades a gente pode navegar, né? Bem, para esse traducianismo, nós vemos Gênesis capítulo 5, versículo 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, deu-lhe o nome de Sete. Então, a ideia de que essa imagem e essa semelhança incluem também a transmissão da alma. E Hebreus 7, 9 e 10, pode-se até dizer que Levi, que recebeu os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Então, o que ele está querendo dizer ao usar esse versículo aqui? Que quando Abraão recebeu, né, os dízimos, quando Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, lá em Gênesis, Levi, que só viria anos depois, então Abraão, Isaac, Jacó, Levi, 4 gerações depois, não é isso? É um dos filhos de Jacó. Ele estava em Abraão, fazendo a mesma coisa. Então essa é a ideia que o texto está defendendo aqui. Não precisa nem a gente ver todo o contexto, porque não é relevante para o assunto, mas é essa ideia de que nossos descendentes espiritualmente já estão dentro daqueles que vão gerá-los. Ok? Muito bem. Segunda possibilidade. Emanação do Ser Supremo. Um Ser Supremo origina a alma ao difundir e propagar sua própria essência. Esse Ser Supremo pode ser o Logos, como os estoicos defendiam, o Uno, como os neoplatônicos, ou a substância, como Spinoza, que é outro filósofo. Então, como vocês podem ver, meus irmãos, essa não é uma teoria que se origina no cristianismo. É uma teoria secular, portanto que ele não fala sobre Deus, ele fala desse Ser Supremo, ok?
Se porventura uma corrente cristã adotasse essa corrente, né, essa linha, certamente substituiria esse ser supremo pelo nosso Deus. Mas é só para destacar que isso não se origina num arraial cristão, não se origina em uma teologia cristã, vem de fora. Próximo, criação simultânea ou pré-existencialismo. Todas as almas foram criadas por Deus de uma só vez, quando o mundo se originou ou pouco antes disso. Foi a concepção defendida por Platão, Philon e Orígenes. Essa teoria dá suporte para ideias reencarnacionistas. Uma suposta base bíblica para essa concepção seria Eclesiastes 12:7, que lê o seguinte: o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o problema, meus irmãos, né, com essa teoria, número 1, é a origem. Como vocês podem ver aí, de novo, se origina na filosofia grega, né? Não se origina na palavra de Deus, não é algo tirado das escrituras, mas algo que vem do pensamento secular, certo? Eu concordo que você não vai jogar tudo fora daquilo que é o chamado pensamento secular. Como o próprio Calvino dizia, toda verdade é verdade de Deus. Porém, há de se ter muito cuidado, porque às vezes alguma coisa parece verdade, vindo de uma fonte questionável, mas a gente tem que ir por trás, né, dessa fonte e ver o que exatamente a pessoa está dizendo com o que está dizendo. Abre um parênteses aqui, não perca o fio da meada, mas vamos falar, por exemplo, sobre Karl Barth, que a gente já falou sobre ele lá em Bibliologia. Se você ler Karl Barth, ele vai falar sobre o valor da palavra de Deus. Tem gente que coloca até citação na rede social, que a palavra de Deus é isso, tarará, tarará. Só que quando você vai examinar o que ele quer dizer por palavra de Deus, aí você, mas aí não. Porque ele não acreditava que a Bíblia era plenamente a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, certo? Se você está tentando puxar da memória o dia que você ouviu isso, assiste as primeiras aulas de Bibliologia, que a gente tratou sobre isso. Então, quando você entende o que aquele pensador ou até teólogo fala sobre determinado assunto, você começa a perceber que não é aquilo que nós cremos, mesmo que use as mesmas palavras, certo? Então, por exemplo, outro exemplo. Quantas vezes você ouve a palavra redenção nos filmes de Hollywood, né? Mas não tem nada a ver com a nossa redenção. Redenção é quando a própria pessoa se conserta. Ela foi uma tranqueira a vida inteira, né? Aí faz uma coisa certinha, aí ele se redimiu. Isso não é a redenção bíblica, porque eu não vou redimir a mim mesmo. Eu sou redimido por ele, né? Eu sou necessitado de redenção. Eu não tenho como fazer isso por mim mesmo. Então, são conceitos completamente diferentes, ok? Então, quando a gente olha para esse terceiro item, a gente tem que ter esse mesmo cuidado, ok? Vamos lá, tem mais 2 aqui. Criação individual e direta. Deus cria cada alma no exato momento da fecundação e a une ao corpo. Eu criei nisso aqui, num pedaço da minha vida. Eu achava que isso fazia sentido, né? No momento da concepção da pessoa, certo? A concepção em si, óvulo e espermatozoide, dava cabo da questão do corpo, e Deus ia lá e botava a almazinha lá para completar. E eu estava tranquilo que isso aí... Só que aí olha o probleminha com essa tese. O problema é que, neste caso, Deus criaria uma alma pura e perfeita e a daria ao homem imperfeito, certo? Então, nós sabemos muito bem que nossa parte espiritual está afetada pelo pecado, certo? A gente já viu isso, a gente vai ver mais profundamente quando chegar em amartiologia, a doutrina do pecado. Mas como pode que Deus vai criar uma alma que é pecadora? Não faz sentido. Ou ele criaria perfeita e quando coloca no corpo do homem ela passa a ser imperfeita? Aí eu peguei e abandonei a tese porque realmente não fazia sentido. Outro problema é que Deus também cessou sua obra criadora. É o que diz em Gênesis 2:3, né? Deus terminou de criar tudo, então não faz sentido. Como é que agora, certo? Né? Ontem alguém foi concebido, aí Deus cria uma alma, isso contradiz o que Gênesis 2:3 diz. Vamos ver os textos bíblicos. Vamos lá. Números 16:22. Mas Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra e disseram: Ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a humanidade quando um só homem pecou? Então, obviamente,
esse pecado original, ele é passado, mas ele não é repetido. Então, ele não pode ser simplesmente, não pode aparecer em uma alma nova, uma vez que ele já vem de origem lá desde o começo de Adão. Salmo 104:30. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Ele está se referindo lá no começo, quando Deus deu o sopro da vida. Desde então, a coisa já vinha caminhando, né? Hebreus 12:9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam a nós e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Então, uma má compreensão dessas 3 passagens tem levado alguns a acreditarem no que a gente acabou de falar, de que Deus vai criando as almas à medida que as pessoas vão sendo concebidas, né, fisicamente. Bem, em Gênesis 2:3, para contradizer isso tudo, no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Então, irmãos, isso é um bom exemplo de como você não pode pegar um texto, até mais de um texto da palavra de Deus, e sair criando todo tipo de tese, né? Todo tipo de teologia, vamos chamar assim. Exige um estudo mais aprofundado. Quando nós estávamos, inclusive, com os alunos do CFM falando sobre o início da introdução à teologia, a gente aprende que a teologia é um campo que não tem apenas um adjetivo. Tem a teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia filosófica. Então, você pega uma tese teológica, qualquer que seja, aí você examina a história da teologia, examina o que a gente vem crendo, pelo menos nos últimos 2000 anos, né, de cristianismo. E aí você diz assim, opa, descobri uma coisa nova, já comece a ter cuidado. Porque, inclusive, irmão, chega a ser muito petulante achar que em 2000 anos de pensamento cristão, eu tive um pensamento original, que ninguém nunca pensou antes. Lembra daquela história do pastor Caetano, que eu já contei alguns anos atrás? Vê se alguém vai lembrar. Nós estávamos reformando os bancos da nossa igreja. Estavam todos, inclusive, muito comidos de... Não é bem cupim, não. Era tipo uma broca, né? Uma coisa assim e tal. Aí ele fez uma massa de pó e tal, para tampar tudo, lixou, e a gente pintou. E tinha um adolescente como eu lá, que estava ajudando o pastor Caetano, que ele pegou o pincel, em vez da gente pintar, como a gente aprendeu lá com o mestre Miyagi, né? Normalmente, ele está fazendo assim, ó. Pastor Caetano, ele era muito gaiato, ele viu aquela marmota e falou assim, não, eu tenho que chamar a imprensa, porque em plenos anos 80, é onde nós estávamos, né? Esse jovem redescobriu a arte de pintar. Porque jamais alguém pintou assim, mas ele descobriu que em vez de você pincelar, era melhor você dar tapinhas com o pincel e sair pintando a madeira. Rapaz, é que esse menino era muito gente fina, só a gente ia pego com o pé dele durante uns 3 anos por causa disso aí. Porque nunca ninguém fez assim. Como é que alguém vai descobrir? A teologia não é tão diferente, irmãos. Existe uma teologia, a gente tem usado esse termo abundantemente, ortodoxa. Quando alguma coisa sai muito da casinha, você... E como aparece isso hoje? Como o pessoal gosta de ouvir novidade? Porque as coisas antigas, né, batidas, ele já não interessa mais, né? Bem, uma última teoria aí, meus irmãos. Evolução da matéria. A alma, entendida apenas como racionalidade, personalidade, etc., não tem substância ou existência independente. Trata-se de um fenômeno de corporeidade, o resultado casual da evolução. É a posição de Marx e dos materialistas. Então, veja bem, não existe uma alma, de fato, certo? Existe eu. E à medida que eu vou desenvolvendo e eu vou criando raciocínio, entendendo, né? Eu começo a entender palavras, eu começo a comunicar-me, etc. e tal. Essa é a minha alma. Então, quando eu morro, ela morre também. É óbvio que isso é a teoria dos materialistas, já está no nome. Ele não crê em qualquer coisa não material, certo? E, obviamente, meus irmãos, isso é coisa para ateu, né? Não tem nada a ver absolutamente com a gente. Antes de seguirmos adiante, meus irmãos, isso aqui é uma parte informativa, certo? Não é uma parte extremamente importante da doutrina, nem mesmo de antropologia, mas só para nós entendermos que vem sendo pensado ao longo da história
e, como eu falei, aquilo que nós defendemos, que é o primeiro, traducianismo, repetindo, a alma dos filhos deriva da alma dos pais, como acontece com o corpo. Isso, meus irmãos, é a que traz mais lógica, tem mais lógica, por quê? Pecadores geram pecadores. Você continua a linhagem de Adão. Você não tem uma alma nova, porque essa alma seria desprovida de pecado, certo? Inclusive, alguém me fez uma pergunta um dia, pastor, e se Adão e Eva tivessem tido um filho antes da queda? Aí nós teríamos uma humanidade estranha, não sei nem como é que seria, porque você teria pais pecadores e o filho não. Então, meus irmãos, como eu acredito que Adão era um gato e Eva era uma gata, porque Deus criou os dois primeiros, eles deviam ser lindos. Eles deviam ser coisa assim, absurda, tudo com certeza extremamente apaixonados. Foi proteção de Deus que Eva não engravidasse antes. Porque ia ser o balacobaco, uma coisa, eu não sei nem como você resolve isso teologicamente. Deus sabendo que viria, uma vez que nós não temos nem ideia, meus irmãos, quanto tempo transcorreu da criação até a queda, pode ter sido um dia, uma hora, pode ter sido um ano. Nós não temos nenhum registro sobre isso. Mas o fato é que Deus impediu, né, criou um anticoncepcional pré-queda e nada aconteceu para que nós não tivéssemos a tremenda confusão teológica, né? Então, depois de Adão e Eva, o único que haviam, todos nós estamos debaixo do pecado e geramos pecadores também. E depois a gente paga o preço disso nos primeiros anos de vida, principalmente quando chega na adolescência. Bem, falado isso sobre a alma, a origem dela, irmãos, outra coisa que é muito discutido na questão da antropologia é como o homem se divide, como que a gente entende, certo? A separação entre material e imaterial no ser humano, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre a estrutura do ser humano. Basicamente, irmãos, nós temos duas teorias, ou duas linhas, melhor dizendo. A tricotomia ou a dicotomia, ok? O tricotomismo diz o seguinte: o homem é composto de corpo, alma e espírito, 3 partes. Já o dicotomismo, o homem é composto de uma parte material, corpo, e uma parte espiritual, e alma ou espírito são sinônimos. Eles são tanto faz uma coisa como faz a outra. Não tem diferença nenhuma. Então vamos lá. Tricotomismo. Da onde vem a defesa desse pensamento? Lembrando, irmãos, que agora, neste caso, ambos são pensamentos cristãos, certo? Cristãos muito competentes são tricotomistas e outros cristãos muito competentes e piedosos são dicotomistas. Aqui não tem heresia, não. São apenas linhas diferentes, ok? Pelas quais, inclusive, não se precisa matar e morrer, porque não é uma área central da fé cristã, tá? Se você, inclusive, perguntar assim, pastor, nossa igreja é o quê? Não é uma área que precisa de definição, sinceramente. Não é como soteriologia, não é como escatologia, não, certo? Não é de tamanho impacto assim. 1 Tessalonicenses 5:23, primeiro. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que olha como Paulo escreve, espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que o tricotomista vai dizer? Se a gente tem só 2 partes, por que Paulo especifica alma e espírito? Por que ele separa, ok? Eu, inclusive, tratei sobre isso na exposição de 1 Tessalonicenses, quando a gente passou por esse texto, ok? Logo depois, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir, olha aí, alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Confesso que aí eu não sei se é tão correto assim, porque eu não sou médico, mas dizem, e aí os presentes podem me corrigir, tem um ali, tem outro ali, quantos médicos? Os 2 outros estão de plantão hoje. Que no corpo humano, você separar a junta do corpo, né? Junta da medula óssea, é muito complicado porque elas estão muito entranhadas uma na outra. Então, esse é o pensamento, essa é a ideia por trás, né? Isso há 2000 anos atrás,
do autor de Hebreus, que a separação, a diferença entre alma e espírito é quase imperceptível, ou uma está muito ligada com a outra. Mas a palavra de Deus pode mostrar, pode separar o que é um e o que é outro. E mais importante é o final do versículo. É a palavra que nos mostra os pensamentos, julga, né, os pensamentos e intenções do coração. Então, quando eu estou em dúvida se meu propósito, minha motivação é boa, eu devo ir para a palavra, deixar que ela julgue aquilo que está acontecendo no meu coração. Mas o ponto principal aqui, meus irmãos, é que os tricotomistas vão usar esse versículo para dizer, está vendo só? Além de Paulo, o autor de Hebreus também trata a gente como podendo ter alma e espírito sendo separados. Então, não pode ser a mesma coisa, né? Então, não faz sentido. É como se... O contrário seria como se mandioca e aipim. Vai separar mandioca e aipim. É a mesma coisa. Mandioca aqui e aipim no Rio. Ou mandioca e macaxeira, se você preferir. Tanto faz, né? Cajá e como é que é o nome do... Taperebá, né? Cajá e taperebá. Aí sim, é a mesma coisa. Mas você não vai dizer, não, vou separar os cajás dos taperebás. Não conhece o nome das coisas? Não faz sentido, porque é a mesma coisa. Então, se é a mesma coisa, por que ele vai colocar aqui um de lado, outro do outro? Esse é o argumento, ok? Vamos para o outro lado agora. Dicotomismo. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, o dicotomista vai dizer que aqui, alma está ocupando o espaço ou a ideia de parte imaterial, parte não material, certo? Então, ele vai lançar a parte não material na condenação e separá-la, né? Ou separado aí de qualquer parte material. Então, a ideia é que é a mesma coisa, tanto alma quanto espírito, no pensamento dicotomista. Lucas 1, 46 a 47. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Esse aqui é um argumento interessante. Vocês já ouviram eu explicar várias e várias vezes sobre a poesia hebraica, correto? Inclusive, a gente vai falar de novo hoje à noite em Isaías sobre isso. O que é a poesia hebraica, irmãos? Qual é uma característica da poesia hebraica? A repetição de ideias, certo? E é exatamente isso que Maria faz no seu cântico, no Magnificat. Olha, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, existe um paralelismo de ideias que se repetem. Só que qual é a falhazinha nesse argumento? Esse não é o único tipo de poesia hebraica. A poesia hebraica vai ter o paralelismo de igualdade, de contraste, mas também de complemento, certo? Onde você pode, de novo, repetir a ideia, contrastar a ideia ou completar a ideia. Então, ao mesmo tempo que a gente olha e realmente vê, poxa, ele está usando alma e espírito, então é a mesma coisa. Mas você também pode argumentar, não, ele está usando uma ideia e está completando com a outra, usando toda a parte imaterial do ser humano, né? Da Mariazinha aqui, ok? Os argumentos podem ir tanto para um lado quanto para o outro. Romanos 8:10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Então, versículo após versículo, eles começam a mostrar como Paulo uma hora fala alma, uma hora fala espírito. Dá para se decidir? É uma coisa ou é outra? Segundo os dicotomistas, é a mesma coisa. 1 Coríntios 5:5. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E, finalmente, 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, meus irmãos, se você juntar 5 tri e 2 di, 5 tri e 5 di numa sala, né, dificilmente você vai sair de lá com uma divisão diferente dessa. Eles vão sair de lá continuando tricotomistas e dicotomistas, porque isso é tipo disputa de time de futebol, né? Cada um tem o seu. Os argumentos podem pender para um lado ou para o outro. O nosso estudo, inclusive tem aí uma figura para mostrar um pouquinho aí como a gente foi criado, né?
pó da terra e a parte que o Senhor nos deu, pode seguir. O nosso estudo quer propor um conceito misto, um meio termo, um meio caminho. Okay? Como é que é? Vamos lá. O homem é composto de 3 partes, mas a alma é apenas uma parte do espírito. É a sua sede de emoções, memória, intelecto e autoconsciência. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Inclusive, está muito bem explicado aí nesse gráfico, né? Então, vamos lá. Corpo, de um lado, na partezinha branca ali, soma, que é a palavra grega para corpo, né? Por isso que você, quando tem uma doença psicossomática, é porque é a doença que nasce na mente, mas afeta o corpo, certo? Soma. E você tem espírito, pneuma, vento, ar, espírito. Palavra grega para tanto, por isso que a gente estudou pneumatologia. E aí você tem a alma. Adivinha qual é a palavra para alma? Psique ou psique, certo? Então, se a gente fosse literalmente traduzir a palavra psicologia, deveria ser estudo da alma. Não é uma coisa bem daqueles filmes que alguns não gostam, certo? Então, qual é a ideia que esse conceito misto está defendendo? Que a alma está incluída no conjunto da parte material e ela se origina do espírito, ela emana do espírito. E a alma se ocupa de quê? Emoções, memória, intelecto, autoconsciência. O interessante dessa tese, meus irmãos, é que quando a gente se converte, o que é regenerado por nós, pelo Espírito Santo? Né? Seguindo essa teoria, o nosso espírito, porque ele estava antes de Cristo. O espírito estava morto, exato. E agora ele está vivo por causa de Cristo. Só que tem um probleminha, meus irmãos. Seria maravilhoso se o dia da minha conversão, tudo mais da minha vida fosse transformado, né? Rapaz, o que aconteceu fulano? Não, virou crente, olha. Era um traste, agora é um cidadão modelo, ótimo pai, marido, mulher, filho, tudo mais. Nossa, o cara... Mas não funciona assim. É verdade. Algumas coisas na conversão são, sim, imediatamente transformadas. Já vi gente curada de vício. Porém, também já vi gente que teve que passar por uma casa de tratamento. Eu tive gente que teve a transformação né, vivia acabrunhado, parecia que vivia, né, tomando banho na água do limão. Então, a pessoa foi transformada, agora é só sorriso. É verdade, isso acontece. Mas nós bem sabemos que há muitas e muitas áreas que vão sendo trabalhadas ao longo da nossa vida, não é isso? Que é o processo de santificação. Pois bem, emoções, memória, intelecto, tarará, isso é a parte que não é automaticamente redimida e precisa ser redimida, certo? Contínuo durante a nossa caminhada, ok? Segundo parágrafo. Este entendimento vê uma dicotomia na parte espiritual, considerando a alma como sua racionalidade, força vital, um fator ligado ao espírito. Essa concepção é aceitável porque, às vezes, a alma não aparece como sinônimo de espírito, mas como a sede das emoções, da memória, do intelecto e da autoconsciência. Ou seja, este conceito misto, irmãos, tenta conciliar o fato de que, se você pegar todas as passagens, você tem, sim, alguns momentos onde o autor faz a permuta de alma e espírito. Em outros momentos, os autores não fazem. Então você tem, por exemplo, o salmista dizendo, por que está abatida, ó minha alma? Certo? Ele está falando como se fosse com uma parte de si. Ok? E aí você tem outros textos que vão corroborar isso. Mateus 26, 38. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Quem disse isso, irmãos? Hã? Jesus. Foi. Ele está falando isso no Getsemane, ok? Ele pede aos discípulos, porque ele está sua alma está numa tristeza mortal. Eu acho isso uma forma interessante, meus irmãos, de se expressar. Parece um tanto você dizer assim, eu estou assim, mas eu não sou assim. Eu estou nessa tristeza mortal. O que, irmãos? O nosso Senhor é a prova de que isso não é pecado. Ficar triste não é pecado. O
que você vai fazer com isso é que é outra história, né? O que você vai fazer com qualquer situação ruim, emoção ruim, sentimento ruim que passa na sua vida, certo? Jesus com certeza ficou extremamente triste ao ponto de chorar com a morte de Lázaro, ainda sabendo que iria ressuscitá-lo. O problema é se você visitasse Jesus 3 anos depois, bem, nem tinha 3 anos depois que ele já tinha morrido e ressuscitado, mas 3 anos depois ele continuasse na deprê. Aí a coisa tá estranha. Aí, meus irmãos, é quando o sentimento ruim, a emoção danosa, torna-se pecado. Porque eu estou deixando que aquilo tome conta, defina a minha vida e a minha existência, quando, na verdade, eu sou definido por outras coisas muito melhores que a palavra de Deus fala sobre mim. Sobre verdades superiores a simplesmente uma dor temporária. É como diz mesmo a música do Palavra Antiga, né? Da dor, como é que é? Toda dor é o quê? Por enquanto. É isso aí, toda dor é por enquanto. Mas a nossa alegria é eterna. É isso que deve gerar a nossa vida. A dor faz parte da nossa existência, irmãos. Quer seja uma mera dor física ou uma dor emocional, sentimental, né? E tal. Enfim. 2 de Pedro 2,8. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Hebreus 6,19. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. E 3 de João, versículo 2, só tem um capítulo mesmo. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe ocorra bem, assim como vai bem a sua alma. Eu tenho um amigo que manda saudação assim, eu acho legal, né? O cara usa o termo bíblico, né? Graça e paz, pastor José Assis. Oro para que tudo vá bem, que tudo vá bem consigo e com a sua alma. Dá certo, né? Eu prefiro alguém que faz assim do que né, sério. E aí, como é que você tá? Prefiro que ele seja mais bíblico e clássico, né? Desse jeito. Bonito. Então, meus irmãos, nesse conceito misto, né? Nós temos essa possibilidade, que é uma boa possibilidade, ok? Eu confesso que criou visualização, algo que eu já tinha na minha cabeça, certo? Quando alguém me perguntava se eu era tricotomista ou dicotomista, eu geralmente respondia que eu era os dois. Só que eu tinha dificuldade de explicar o que eu estava querendo dizer. Então, como diz uma palavra, uma imagem vale 1000 palavras, né? Com essa imagem, eu pude, né, dar vontade de pegar e dizer, ó, é isso aqui, ó, tal. Então, não estou dizendo isso porque o autor está dizendo, mas ele pegou algo que não é só eu, é claro, não sou só eu que penso assim, que muitos estavam pensando antes, porque quando você olha os argumentos do tricotomismo, você tende a ser daquele jeito. Quando você olha os argumentos do outro, você tende a ser daquele jeito, porque ambos têm uma boa base bíblica. Ele juntou as duas coisas e criou uma terceira via, vamos chamar assim, certo? Que é muito mais satisfatória e responde a vários dos problemas de ambas as correntes, ok? Alguma pergunta, meus irmãos, antes de nós continuarmos? Como o tempo voa. Tiago tem uma pergunta. Faça ali, por favor. Ellen. Toda classe tem aquele aluno que toda aula... Tô brincando, mas vai lá. É sobre aquela segunda teoria que estava lá no slide anterior. Eu queria entender melhor qual é a ideia dela. Dicotomismo? Não, a teoria da origem da alma. Ah, lá atrás. Ok, vamos lá. Porque eu queria entender se aquela teoria está falando que esse ser supremo, as almas que surgem vão surgir a partir da essência dele. É isso? Exato. É como se fosse um pedaço do ser supremo. Né? Tanto que, como eu falei, não nasce no cristianismo isso, nasce na filosofia grega. Então, assim, o problema já começa na origem, mas também no tipo de definição que ele está querendo trazer. Certo? Como se fossem pedacinhos, porque nenhum lugar diz que a alma é pedacinho de Deus. É uma parte de Deus ou qualquer coisa assim. Nenhum lugar. A alma é criada por Deus, mas não é o nosso pedacinho da divindade. Tá? Então, aí que está a maior complicação dessa teoria, porque faria com que a gente fosse microdeuses ou alguma coisa assim, né?
Tanto que, como eu falei, não tem nenhum expoente cristão que ouse defender isso daí. Ok? Pode, claro. Cruza pra cá. Joga que ela pega. Tô brincando. É porque aí não sai na gravação. A câmera pega, mas o áudio não pega. Eu vou ter que repetir de qualquer maneira, então... Tiago, é assim, ó. Quando ele fala do Ser Supremo, na Grécia Antiga, a filosofia ela nasce por meio dos questionamentos. Quem eu sou, para onde eu vou, qual a minha missão aqui. Aí o que cada filósofo vai começar a dizer. Deu a sua resposta. Deu a sua resposta, de acordo com a concepção que se tinha. Então, por exemplo, o estoicismo, com Zeão, ele vai dizer que nós somos dotados de racionalidade. Ele está errado? Não, mas é muito mais do que isso. Então, cada um vai ter, por isso que o pastor falou, vai ter as suas verdades. Pode ser totalmente invalidado? Não, mas para dentro do que nós somos, não vai estar completo a resposta. É como se a gente tivesse escrito uma resposta subjetiva e a gente tivesse ido apenas numa oração, não a frase toda. É como aquela metáfora do elefante e dos cegos, lembra? Então você pega lá 6 cegos e põe um elefante para eles descreverem o elefante. Aí um diz que o elefante é como uma folha de bananeira. Outro diz que o elefante é como uma cordinha. Outro diz que o elefante é como uma coluna. Cada um estava pegando um pedaço. Um pegava a orelha, outro pegava o rabinho, né? Que é só aquela coisinha mesmo. Outro estava pegando a perna do elefante, parece uma coluna. Então, o pensamento humano, irmãos, quer seja a filosofia ou qualquer outra, ele é tangente à verdade. Ele vai, né? Mas ele não penetra no cerne. Por quê? Porque a verdade é Deus. Sem a revelação da palavra, a gente vai sempre estar adivinhando, estar puxando a coisa. Então, é muito interessante você ler essas coisas, porque você aprende algumas coisas sobre como as pessoas pensavam, mas para pensar comigo, se algo tem uma parte da verdade e nós temos nas escrituras toda a verdade, a gente está meio que perdendo o nosso tempo buscando a verdade numa fonte incompleta, uma fonte que não tem tudo aquilo. Você está simplesmente indo atrás da opinião de um cego. Então, não estou dizendo para você não ler, muito pelo contrário. Se tem uma coisa que nossas crianças deveriam ler na escola, eram os clássicos. Todos. Porque isso amplia, para você entender que o mundo não começou semana passada ou quando você nasceu. Existe um pensamento, né, que vem de muito tempo sendo construído. Por isso que eu já falei para vocês, assistam ou leiam a obra de Francis Schaeffer, o maior filósofo cristão que já existiu, provavelmente. Então, na obra dele mais importante, que virou até documentário, está no YouTube, você começa a entender como é que o homem foi expandindo a sua mente, né? Em determinado ponto, como por exemplo, inclusive eu concordo, na filosofia grega, ele raspou mais perto da verdade, só que aí ele começou a fazer assim, ó, para longe da verdade. Por quê? Porque ele negou Deus. Aí você tem o racionalismo, o materialismo, o secularismo, que abre mão completamente da ideia de Deus. Ao ponto de que, quando você vai saindo tanto da caixinha, você vai lá longe, e daí nós chegamos no pós-modernismo, onde a minha verdade é uma, a sua é outra, a dela é outra, e assim vai, e todo mundo está certo. O que não faz nem sentido, diria o racionalismo antes, certo? Mas você vai se afastando da verdade de Deus, e eu realmente não sei onde nós vamos chegar, irmãos, não sei. Bem, olha o que é, por exemplo, hoje, vê, irmãos, que pensamento filosófico afeta o dia a dia. A ideia do transgênero hoje, que já é trans um monte de coisa, né? Transespécie. O pessoal andando vestido de cachorro, andando vestido de gato. Eu não estou inventando, tá? Só procurar na internet. Mas o mais famoso é o transgênero. Como é que você chega nisso? Quando você faz a abolição da verdade absoluta, qualquer outra coisa vale. E você não pode impor aos outros aquilo que é, né? 100 e tantos anos atrás, Chesterton, que apesar de católico também era um tremendo filósofo, né? O Chesterton era um inglês, né? Bem gordão, um bigode, né? Um cara meio enfesado, mas um tremendo escritor. Ele disse que vai chegar o tempo e nós vamos ter que provar para as pessoas que a grama é verde. Esse tempo já chegou. Ele estava prevendo, porque o cara que pensa, irmãos, filosoficamente, eu não estou me referindo a uma filosofia específica, mas a filosofia
por que estamos aqui? Quem somos nós? O cara que pensa assim, ele começa a chegar aonde nós vamos chegar lá na frente. E eu tenho certeza que alguns desses, até secularistas, estão apavorados com a forma como o mundo está andando. Porque antigamente, irmãos, você não precisava ensinar respeito aos pais. Eu poderia dar a palavra para minha esposa e para as professoras aqui para falar sobre a relação que elas veem dos alunos com seus pais. É um absurdo. Rapaz, a única vez na minha vida que eu falei uma coisa atravessada pela minha mãe, eu tenho meu coração pesado até hoje, com mais de 50 anos de idade. Hoje os meninos falam o que quiserem, fazem o que quiserem, e acho que está tudo certo. Porque nós não temos uma crise, nós temos um projeto que nasce nos quintos dos infernos de destruir o tecido da realidade, o tecido da sociedade, tecido da humanidade, preparando para um futuro onde a gente vai estar numa situação muito pior com o reinado do anticristo e tudo mais. De vez em quando eu falo sobre escatologia, umas pessoas dizem assim, pastor, mas como que isso vai acontecer? Isso não faz sentido. Como que, por exemplo, China e Estados Unidos e Rússia vão se render embaixo da mesma pessoa? Espere. Porque se você voltasse, irmãos, 60 anos atrás e dissesse, 60 anos atrás e dissesse que nós estaríamos comprando produtos da China e antes disso comprando produtos do Japão, porque antes do Made in China era Made in Japão, né? Made in Japan. Então, se você dissesse há 60, 70 anos atrás isso, em plena 70 e tantos anos atrás, em plena Segunda Guerra Mundial, o pessoal ia rir de você. Se você dissesse que hoje em dia a gente estaria indo visitar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? Não, visitar a Alemanha é um ótimo lugar para morar. Você tá doido? Lá é cheio de nazistas, porque as pessoas estão vendo o seu momento. A gente já está depois da história. Então, provavelmente, muitos de nós não estaremos vivos aí, mais, né? Mas vamos lá em 2070, por exemplo, que é 50 anos. O mundo vai estar num passo tão largo para se afastar da verdade, porque o cenário, o palco, meus irmãos, para surgir a necessidade de um líder mundial tem que ser montado. Enquanto as nações se acharem toda poderosas, você vai ter muita quebra de bolsas, você vai ter muita moeda indo para o ralo. O mundo precisa entrar em desespero para que surja o quê? O Salvador da pátria. Aquele que vai dar a solução para todas as coisas. Porque se você acha que o anticristo vai vir com cara de vilão de filme do James Bond, né? E tal, não, irmão. Vai ser um cara simpático, provavelmente bonitão, né? Articulado, fala não sei quantos idiomas, dá entrevista, né? No idioma da pessoa, e todo mundo vai dizer, esse é o cara, esse daí. E vão se render e vão, obviamente, se dar muito mal. Bem, vamos ter o nosso break? 5 minutinhos e a gente volta daqui a pouco. Falei que o tempo voa. Vai falar sobre a condição original do ser humano. Muito bem, meus irmãos. Vamos retornando para os nossos lugares. Enquanto isso, deixa eu dar uma reforçada ali no nosso gráfico sobre corpo, espírito e alma como parte do espírito. A gente deixou mais especificado o que é a alma, né? Como está bem escrito ali. Mas neste caso, o espírito é a própria essência do ser, certo? O espírito é a própria pessoa. A alma seria algo que está ligado à pessoa. Então, como um amigo meu descreveu certa vez, eu sou um espírito que habita em um corpo e possuo uma alma, certo? É por isso que o salmista diz, por que estás abatida, ó minha alma? Ele conversa com essa parte, mas ele é o espírito, certo? Então, o que de nós é salvo eternamente? Tudo, inclusive nosso corpo. Nós vamos ser ressuscitados. Mas a gente não vai para a vida eterna só espírito e deixar a alma para trás. O que vai acontecer na vida eterna? Que a gente vai inteiro e a nossa alma vai ser, aí sim, completamente regenerada. Então, qualquer falha que haja na nossa alma será, agora sim, completamente transformada, né? Mas nasce aí a salvação quando o nosso espírito, que era morto, passa a ser vivo agora através da habitação do Espírito Santo de Deus. Então, o espírito é a própria pessoa, o próprio eu, que habita em um corpo
e possui uma alma. Ok? Muito bem. Próximo slide, irmão, vamos falar sobre nossa condição original. A gente já ouviu essa expressão muitas vezes, a imagem e semelhança de Deus, certo? E antes de seguirmos o slide, vamos ver aqui os nossos textos. Então disse Deus, façamos, lembra desse plural? Né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tanta coisa nesse texto, irmãos, não dá nem tempo. Está falando sobre a Trindade, está falando sobre a nossa semelhança com o nosso Deus, com a divindade. Ele está falando, inclusive, da igualdade entre homem e mulher, a igualdade no ser, certo? Como essência, como indivíduo, o homem não é melhor que a mulher e a mulher não é melhor do que o homem. Em fazeres, em funções, um às vezes é melhor do que o outro, é mais apto para determinada coisa. Estava um debate infindável, obviamente, com uma feminista presente, reclamando pela ausência de mulheres na área de tecnologia. De 60 a 100 pessoas formadas em tecnologia, você tem 2, 3, 4, 5 mulheres. Aí, na cabeça dela, é porque as mulheres estão sendo impedidas de estudar tecnologia. Alguém ouviu essa lei sendo colocada aí? Engraçado que ela não reclamou que numa faculdade de enfermaria, faculdade de enfermaria, de 100 alunos, 5, 6, 7 são homens, o resto todos são mulheres. Aí não tem opressão. A gente deveria reclamar, viu, macharado? Estamos sendo oprimidos para fora da enfermagem. Não tem opressão coisa nenhuma. Cada um faz aquilo que é atraído. E é natural, irmãos. As mulheres são mais cuidadoras, são mais... falta a palavra aqui, mas essa é a ideia, né? Do cuidado. É normal que ela tenda mais a áreas de cuidado, certo? O homem gosta de resolver problemas, de resolver coisas. Ele tende mais a questões tecnológicas, programação, engenharia, assim por diante. Agora, significa que só vai haver mulheres numa área e homens no outro? Não. Mas a tendência mostra a diferença de função, da forma como nós fomos feitos. Isso é tão interessante, irmãos, que se briga tanto por isso, mas há muito tempo atrás, alguém que nem crente escreveu um livro, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Como se a gente fosse 2 raças alienígenas separadas que vieram para o planeta Terra. O que ele está querendo dizer nesse livro? Celebre a diferença. Eu gosto muito dos meus parceiros, mas eu odiaria morar com um homem. Faz sentido isso. É muito bom para a gente conversar e tal, né? E pá. Ou não conversar, né? Porque 2 homens conseguem ficar meia hora. E aí? Como é que estão as coisas? Tá bom. E aí? Pega a mesma meia hora e coloca 2 comadres lá. Meu amigo. Porque somos diferentes, né? Porém, Gênesis 1:26 fala que a imagem e semelhança de Deus está em todos. Não muda absolutamente nada. Inclusive raças. Então, quando aconteceram problemas de escravidão e tudo mais, porque um povo era mais forte do que o outro, era uma coisa. Mas quando a questão da escravidão se transformou na ideia de que um povo é inferior do que o outro, aí complica. Porque a palavra de Deus diz claramente que não. Eu não estou defendendo a escravidão, não. Eu estou falando apenas que essa foi a história. Certo? Sempre houve escravidão, nunca foi privilégio dos brancos ou algo que só afetou os negros da África. Sempre houve. Os negros da África também tiveram escravos entre si e escravizaram europeus também, para quem não conhece a história. Porém, sempre era porque eu sou mais forte, então eu domino o povo mais fraco. Independente da cor, se é branco, amarelo, Smurf, Avatar, tanto faz. Infelizmente, no caminho da história, alguns começaram a inserir que eles poderiam ser escravizados porque eles eram geneticamente e humanamente inferiores. Aí não, porque a palavra de Deus diz claramente que nós somos todos iguais. Tá? Não há absolutamente nenhuma diferença, pelo menos em termos de essência, entre uma raça e outra. Algumas vão ser mais aptas para determinadas atividades, outras para outras, mas isso é uma questão de biologia. Então agora sim, irmãos, o nosso slide. Não li os outros textos, né? Me empolguei. Gênesis 5:1.
Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. 9:6 de Gênesis. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Esse 9:6, irmão, vai se repetir várias vezes no nosso estudo, só para você lembrar dele aqui. E 1 Coríntios 11:7, o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. De novo, não é sobre ser, é sobre fazer, a função no mundo, tá? Então, não existe uma superioridade masculina em essência. O que a Bíblia defende é o posicionamento masculino em termos de hierarquia, em termos de função, o que não se aplica a todas as áreas da experiência humana, tá? Isso é difícil a gente entrar nisso aqui, porque vai o resto da nossa hora todinha. Bem, a imagem e semelhança, isso não significa que o homem é fisicamente semelhante à divindade, pois Deus é espírito. João 4:24, Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Deus não tem corpo. Certamente, na expressão imagem e semelhança, estão envolvidas a personalidade, o senso moral, a capacidade de se relacionar no nível pessoal, o poder de dominar a criação e a espiritualidade. Fatores que caracterizam o ser humano e que tanto o diferem dos animais. Então vamos lá, irmãos. Se você gosta de bicho e você tem pelo menos mais de um animal na sua casa, você vê claramente a diferença de cada um para outro. E você tende a dizer que é uma certa diferença de personalidade, ok? Então você tem o animalzinho que se comporta de um jeito, o animalzinho se comporta de outro e tal. A gente tem que tomar cuidado para não humanizar bicho de tal maneira, né? Por mais que a gente brinque, né? Certo? É pai de pet, tarará, meu filhinho, é tudo brincadeira, coisa da família e tal. Agora, animal é animal. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que é a imagem e semelhança de Deus, não é a mesma coisa, ainda que usemos o mesmo termo, certo? Então você tem o animal que é mais sociável, né? Eu costumo dizer que meus animais são um perigo. Se de alguém carregar, ele vai embora, né? Porque ele vai com qualquer um. Já a minha gata não, tente. Meu filho tentou levar para a veterinária essa semana, saiu todo unhado, né? Porque ela não é de muitos amigos que não quer as coisas. Então, ela tem essa que a gente chama de personalidade, mas não é a mesma coisa. O que a gente está se referindo, meus irmãos, é algo a nível racional. O animal não é racional. Ele age por instintos, ele age por necessidades, certo? Então, se você, por exemplo, pegar o macho e a fêmea da mesma ninhada e for criar na mesma casa, eles vão cruzar. Pouco importa para eles se são irmão e irmã. Okay? O que para nós, pelo menos o ser humano com meio neurônio, né, é impensável você procriar com um irmão ou uma irmã. Certo? Até para o incrédulo, novamente, que tenha meio neurônio. Mas o animal não está nem aí. Na verdade, eu vi história até de filhote que acabou, a mãe entrou no cio. Ele não tem, meus irmãos, os padrões de separação que nós temos. Nós o temos por causa de Deus. E eu falei na aula passada que, removendo o fator Deus, o ser humano começa a degringolar, ele começa a cair do padrão, porque ele não tem mais o seu norte, o seu ponto de referência. Ele não tem mais como dizer isso é certo, isso é errado, porque alguém pode perguntar, por quê? Por que isso é certo, por que isso é errado? Inclusive, teve uma arapuca nos Estados Unidos há uns anos atrás. 2 irmãos, agora eu lembrei porque eu mencionei isso agora. Dois irmãos, jovens se conheceram, uma moça e um moço, né? Eles moravam em estados diferentes, foram estudar na mesma universidade, se apaixonaram e tarará. Eu não lembro exatamente toda a história, meus irmãos, mas passado já 3 anos de casamento, eles descobriram que eram irmãos. E o Estado não sabia o que fazer. O Estado, eu digo, o poder público, né? Porque, pela lei, eles estavam infringindo a lei, porque até a lei dos homens diz que incesto é crime. Mas eles tinham comprovado de que eles não sabiam, eles haviam sido separados, por questão de adoção, quando eram bebês, e por eu nem sei o que dizer, isso é uma ironia do destino, isso aconteceu. Então você vê, meus irmãos, o próprio Estado fica no ar, porque não sabe o que fazer com aquilo. Já tinham filhos.
que eram, na prática, primos e irmãos ao mesmo tempo. Então, o ser humano não gosta dessas coisas. E não é, meus irmãos, porque ele inventou que isso é errado, mas porque isso vem da imagem e semelhança de Deus que está em nós e até certo ponto leva o ser humano. Agora, olha que interessante, meus irmãos. Se nós estamos abandonando os padrões que Deus nos deu, nós estamos ficando mais semelhantes ao quê? Aos animais. Nós estamos, meus irmãos, na verdade, quando nos afastamos de Deus, nos desumanizando. Porque o ser humano é fazer as coisas como Deus determinou que nós possamos fazer. Então, quando você vê alguém em necessidade e você o socorre, certo? Isso nem deveria ser contado como uma boa ação, deveria ser contado como um bom padrão. É assim que deveria ser. Mas à medida que a gente vai se afastando do padrão de Deus, e a gente muito bem sabe que isso é por causa do pecado, as coisas começam a acontecer. Olha lá, Gênesis capítulo 13, o pecado entra. O que acontece em Gênesis capítulo 4? O primeiro assassinato. Isso é tão grave que a gente esquece que além do primeiro assassinato, a primeira religiosidade, Caim, com a sua oferta mequetrefe lá, né, a sua oferta vegana. Desde lá, de veganismo já era coisa, né, não é de Deus, não. Sua oferta vegana, que Deus diz, isso aí não. Primeira religiosidade, a mais semelhança do homem. Logo depois você tem inveja, num capítulo só. Aí você tem assassinato, sim, é o que mais destaca. E finalmente você tem a rebeldia. Sou eu, por acaso, responsável pelo meu irmão? Caim era doido. Então você vê, meus irmãos, como mal aconteceu o pecado. Talvez esses homens tinham na fase dos 30, 40 anos de idade, então você passa algumas décadas desde que a queda aconteceu. Agora imagina, alguns milênios desde a queda aconteceu. Vocês estão acompanhando a indústria da robótica? Aí o cara estava explicando as aplicações. Gente, a coisa está indo rápido, né? O Exterminador do Futuro está chegando aí. Robôs que dão piruetas, que andam em terreno acidentado e tudo mais, coisa impressionante. E está diminuindo e já está ficando em forma humana, igual nos filmes. E aí o camarada deu entrevista que são muitas aplicações, inclusive companhia. Como é que é? Eu vou ter a companhia, um aspirador de pó evoluído aqui. Gente, onde a gente vai parar? O ser humano está indo, completamente para fora do padrão, porque está abandonando a imagem e semelhança que recebemos do Senhor. Ok? Só dando um destaque especial de que isso não se refere à semelhança física, como foi colocado ali. Tá? Seguindo, é preciso esclarecer que imagem e semelhança são termos distintos, usados para descrever uma mesma realidade. A expressão, vamos aprender uma coisa nova que eu aprendi, né, nessa lição. A expressão encerra um recurso de linguagem chamado endíades, palavra que significa literalmente um por meio de dois. Na endíades, portanto, duas palavras de conceitos básicos levemente distintos, né? O conceito básico, o conceito que é distinto, são usadas para se referir a um único conceito. Isto é, pois, o caso de imagem e semelhança. Alguém já conhecia essa figura de linguagem? Confesso que essa aí, essa é nova. Foi inventada agora na nova gramática. O fato de ter sido criado assim torna o homem um ser digno de respeito. E, novamente, a gente volta para Gênesis 9:6, que eu mencionei agora há pouco. Então, imagem e semelhança, meus irmãos, são apenas duas partes da mesma coisa, né? Duas facetas, dois lados da mesma moeda. E, repito, não se refere à aparência física. Na condição original também, meus irmãos, nós tínhamos faculdades intelectuais. Ao ser criado, o homem podia pensar, falar e tomar decisões. Ele já possui, então, uma natureza racional. Em Gênesis 2, 19 e 20, diz o seguinte: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então veja bem, irmãos, nós nascemos, certo? Com cara de joelho, incapazes de andar, incapazes de nos defender, dependendo 100% dos nossos pais.
Isso não é o caso da criação original. A gente costuma chamar em teologia de que a criação ela foi criada com aspecto de velho. Então, quando Deus criou a própria a flora, né, os vegetais, árvores, etc., ele não colocou não, isso aqui um dia vai ser um carvalho, vai ser enorme, vai estava lá com 2, né, meio palmo de altura. Não, ele já criou a natureza com constituição adulta. Isso inclui os animais e inclui a nós. Porque, como diz o texto, exatamente quando nós fomos criados, imediatamente, Deus já nos deu responsabilidade, no caso para Adão, né? Não para nós, de dar nome e de administrar a criação, que essa era a função inicial que nós perdemos com a queda. Então, se ele tinha que fazer isso, ele tinha que ter as coisas na sua frente. Então, tanto a fauna quanto a flora foi criada com maturidade, com idade, está pronto, né? Ali para poder ser feito. E o homem foi criado com faculdade intelectual. Nós também fomos criados, irmãos, com uma natureza moral santa. E de novo o texto de Eclesiastes 7:29, que lemos anteriormente, que diz o seguinte: assim cheguei a esta conclusão, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. No verso anterior, irmãos, desculpem, em Gênesis 12, eu esqueci de ler o 20. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. E aí ele continua dizendo que não havia alguém que lhe auxiliasse, porque depois vai ter, obviamente, a mulher sendo formada. Então, meus irmãos, a nossa moral era perfeita na criação. Quando Deus criou o homem, este não tinha qualquer pecado ou impureza. O homem, no princípio, era um ser moralmente perfeito. Então é importante que a gente entenda, amados, que a gente não era mais ou menos perfeito, a gente não era quase lá, certo? A gente era muito santo, mas era homem ainda. Não, isso não se aplica. Inclusive, o homem ainda possuía o livre-arbítrio. A essa altura do campeonato, eu ainda vou explicar porque tem gente nova na igreja, mas eu tenho certeza que você já deveria saber se já não sabe isso. Livre-arbítrio não é a mesma coisa que livre agência. Se usa o livre-arbítrio de uma maneira equivocada na linguagem popular e, infelizmente, também na linguagem teológica. Livre agência significa que eu decidi comprar este celular e não um Samsung. Livre agência, certo? Eu tomei essa decisão. Livre agência significa que eu decidi comprar esta camisa azul e não uma verde. Livre agência. Eu decido o que eu vou fazer no meu dia a dia. Tá? Eu decidi usar a barba curta e não a barba longa, como usei em determinadas épocas da minha vida, porque é mais prático, dá menos trabalho e eu não gosto de ficar cuidando de barba. Então, pronto. Livre-arbítrio, o qual eu não tenho, significa que eu consigo, por mim mesmo, escolher o bem, praticar o bem e permanecer no bem e buscar a Deus. Romanos capítulo 7 diz o contrário. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu odeio, miserável homem que sou. Então existe, meus irmãos, infelizmente, ainda depois da conversão, e eu estou antecipando um pouquinho de soteriologia, né? Existe uma força, vamos chamar assim, gravitacional, que me puxa em relação às más escolhas e ao pecado. E eu preciso, pelo poder do Espírito Santo, puxar em sentido contrário o tempo todo. Repare, pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque eu não tenho livre-arbítrio. O meu arbítrio é escravo do pecado. Inclusive, como bem escreveu Lutero, leia o livro Nascido Escravo, que você vai entender um pouco mais sobre isso. Então, essa é a diferença que, infelizmente, as pessoas confundem. Quando o ser humano ouve o Evangelho, o arbítrio dele o leva a recusar o Evangelho, a não ser que Deus entre. Como é que Jesus disse mesmo? Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. O que diz Paulo em Efésios capítulo 2? Estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Porém Deus, mas Deus, que é rico em misericórdia, e aí ele continua, certo? Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que Adão e Eva não experimentavam, até esse ponto da criação, o que nós experimentamos. O que, de certa forma, torna a queda algo ainda mais triste. Porque se é triste o nosso pecado, estando debaixo do pecado, né?
Mais triste ainda é quando você não tem, vamos chamar assim, uma arma apontada para a sua cabeça, que eles não tinham. Eles escolheram ainda mais livremente desobedecer a Deus e aí ocasionar tudo aquilo que a gente conhece na criação humana, certo? Mas, a princípio, a condição original é o nosso tema ali, eles eram de natureza moral completamente santa, completamente perfeita. Ok? Muito bem. Para que nós fomos criados, irmãos? Já aproveitando aí a pergunta da filosofia. Os pensadores antigos, irmãos, sintetizaram isso e as 3 melhores confissões de fé que existem, aliás, desculpe, a melhor confissão de fé acompanhada dos melhores catecismos, corroboram isso. Qual o propósito da criação do homem? A confissão de fé de Westminster, no catecismo maior, que significa CMW, catecismo maior de Westminster, tem a primeira pergunta que é o seguinte: qual o fim supremo e principal do homem? Se você perguntar isso lá fora, você não vai ter essa resposta que está ali, que diz o quê? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Faz esse teste. Qual é o principal objetivo do homem? As pessoas vão ter um pouquinho de dor de cabeça para responder, mas as suas respostas, com certeza, vai ser tipo, é ajudarmos uns aos outros, é ser feliz, é respeitar os outros, tolerância, né? Essa palavrinha da moda e tal. Não vão passar nem perto disso daí. O que acontece, meus irmãos, é que com todas as tentativas humanas desses outros objetivos, eles não conseguem alcançar porque se afastaram desse. Contudo, quando nós buscamos este princípio para o qual de fato nós fomos criados, se fizermos direito, nós conseguimos os outros. Porque se eu vou glorificar a Deus e me deleitar, me alegrar nele para sempre, o que eu estou praticando, irmãos? Os 2 principais mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que é muito bonito de falar, mas o que importa é praticar. Então, se eu vou amar a Deus, se eu vou glorificar a Deus em primeiro lugar, obviamente eu vou buscar uma vida longe do pecado, longe de decisões que desagradem ao meu Senhor. Se eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo, ou seja, eu vou me deleitar em Deus para sempre, agradando a Ele, fazendo o que Ele deseja com o meu próximo, isso significa algo prático, certo? Viver para servir. Inclusive, teve o nosso devocional essa semana sobre a nossa necessidade de viver para servir o outro e não servir apenas a nós mesmos, certo? Os batistas, meus irmãos, pensam na mesma linha. Eu trouxe para vocês os 2 catecismos, o de Collins e Keach, de 1693, e o catecismo puritano, de 1855. Ambos têm a mesma pergunta e resposta. Apenas, se não me engano, no primeiro é a 1 e no segundo é a pergunta 2. Vamos lá. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Nisso, os catecismos simplesmente seguiram o de Westminster, que é um pouco mais antigo. Ok? A propósito, o de Collins e Keach é esse que você tem no seu boletim todo domingo, e o catecismo puritano é o que nós tínhamos antes dele. Usamos durante uns bons anos e depois passamos a usar o de Collins e Keach para variar um pouquinho. 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E Salmo 73, 25 e 26. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Essa frase, meus irmãos, que tem ali sobre o nosso propósito, ela parece muito simples, muito pacífica. Talvez você esteja lendo ali dizendo, gostei, pastor, isso aí é muito bonito, é isso aí mesmo. Mas eu já contei para vocês a história que eu estava pregando aqui em uma reunião de adolescentes, né, da UBAER, isso lá atrás, para um período paleolítico, faz muitos anos. E eu não lembro, irmãos, mais do que eu estava pregando, porque faz muito tempo. Eu sei que eu estava pregando no domingo passado, porque era Isaías, né? Mas eu falei o seguinte, presta atenção, abro aspas para mim mesmo. Jesus não veio aqui em primeiro lugar ou em primeira instância, em principal objetivo para nos salvar, mas para glorificar ao Pai por meio da nossa redenção. Fecho aspas. E eu sei qual era o meu objetivo. Eu estava falando sobre uma vida que glorificava a Deus. Certo?
que, inclusive, que apesar do papel central do evangelismo, e importante e indispensável, ele é uma parte da nossa espiritualidade. Você pode ser um tremendo evangelista, mas se você vive um péssimo testemunho, você não está vivendo para a glória de Deus. Bem, aí uma jovem, uma adolescente, foi para casa e me denunciou na dieta de Worms. Foi lá onde Lutero foi julgado. Foi denunciado por heresia. Ai, tem um pastor falando uma coisa absurda na reunião da UBAE, que é um negócio no meu olho. E, irmãos, Deus é tão, para mim, sinceramente, às vezes irônico, que isso foi tipo do sábado. A bomba estourou no domingo, porque o pai foi falar com o pastor dele. E aí o pastor dele se encontrou comigo na segunda-feira. Gente, o negócio não ficou nem maduro, foi rapidinho. Na segunda-feira ele se encontrou comigo, e por uma tremenda jesuicidência. A gente não marcou não, a gente só foi no mesmo lugar e nós encontramos lá. E ele conversou comigo numa boa, que trouxeram esse assunto, né, essa preocupação para ele e tal. Aí eu ouvi, falei, mas fulano, eu vou guardar o nome por motivos aí, porque todo mundo sabe que se eu falar o nome. Fulano, onde é que tá a coisa errada que eu falei? O que tá errado no que eu falei? Eu queria que você mostrasse o que eu falei de errado. Não, Jovem, não é que você falou errado. É que você tem que compreender que as pessoas... Eu tenho que compreender que as pessoas não conhecem Bíblia? Mas aí, desculpa, meu irmão, aí não é meu problema, é a ovelha sua. Você que tem que explicar para ele, certo? Sei que a conversa foi e tal. O que eu tiro dessa experiência, meus irmãos? Existe há muito tempo, não é há pouco não, porque essa história tem mais de 10 anos, uma teologia ensimesmada sendo ensinada nas igrejas, aonde a gente não fica satisfeito se a gente não for o principal. Lembra do camarada que disse outro dia, né, o David, lá, Leonardo, sei lá o que, Leovardo, era o nome do camarada, que disse que nós somos o coração de Jesus. Jesus dorme, acorda pensando em você, Ellen. Olha só. Você não sai daqui, né? Eu sou demais. Porque isso aí, e aí, ó, cheio. Inclusive ele cobra R$300 para pessoas o ouvirem falar esse tipo de asneira. O tour dele pelo Brasil não é de graça não, meu amigo. É pago para ouvir, né? Asneira. As pessoas não gostam de uma mensagem que remove você do centro e coloca quem de fato tem que estar lá. Inclusive, já ouvi gente falando assim, olha, eu já estudei a fé reformada, mas não gostei muito não. Fala muito mal do ser humano. Porque é o que a Bíblia fala. Dada a oportunidade, meus irmãos, a gente chuta o pau da barraca. Dada a oportunidade, a gente enfia o pé na jaca. Sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Quer dizer, então não é a fé reformada. É a Bíblia, Paulo. Em pecado nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi. Eu posso continuar aqui. I can do this all day. As palavras do Capitão América, eu posso fazer isso o dia inteiro. O ser humano, meus irmãos, é denunciado pelas Escrituras. Inclusive, quando a gente vê as exposições que a gente tem tido, especialmente no Antigo Testamento, nossos heróis, entre aspas, estão sendo destruídos. Abraão, o pai da fé, que entregou a mulher dele 2 vezes. Nem me peça para falar sobre Jacó. Enrolado todo. Por quê, meus irmãos? Porque só existe um herói nas Escrituras. Só um. E esse deveria ser o único herói dos nossos cultos. Criei um problemão quando falei que perguntaram para mim se tinha tido homenagem para os pais. Agora, no segundo domingo. Eu falei, teve. Cantamos para o Pai. Celebramos o Pai. E adoramos o Pai. Vai lá no meu Facebook, você vê o embrólio que deu. Mano, meus irmãos, as igrejas querem perder 20, 30 minutos de culto fazendo jogral para pai, mãe, avô, porque você vai fazer um próximo para todo mundo. E eu vou protestar porque tem que ter para os pets também, porque agora tem o dia do pet.
Vai lá ver, por quê? Porque as pessoas gostam de ser o centro. Aí você tem um culto cristão, que praticamente é a única reunião onde o Senhor deveria ser o centro, principalmente, e a gente quer colocar com todo tipo de coisa, ou músicas, né, que falam... Isso não é de hoje. A.W. Tozer, que morreu em 60 e pouco, se eu não me engano, parece-me, ele já dizia, as músicas antigamente diziam, tu és, tu és, tu és. Hoje elas dizem, eu sou, eu sou, eu sou. Olha quanto tempo, meus irmãos, isso já vem rolando, já vem começando a acontecer. Né? Então, quando a gente vai para o nosso fim principal, perceba, até a parte que é joia, que é bonita, que é gostosa, que é deleitar-me, mas é nele. Deleitar-me nele significa que a minha vida vai ser pautada pela vontade dele, pelo que ele deseja. Não é o meu prazer. Irmãos, isso define, olha só, presta atenção como isso aqui é prático. Define a profissão que você vai ter ou não vai ter, certo? Isso define com quem você vai casar ou não vai casar. Isso define suas amizades, define seu lazer, isso define tudo. Filtra por aquilo ali. Está glorificando a Deus? Está se deleitando nele? E eu não estou me referindo, meus irmãos, que você tem que ter agora uma postura só... Não, se é para deleitar em Deus, só pode ser culto. Então vou ter culto 24 horas por dia, né? Vamos orar o tempo todo. Não, porque tudo que eu faço na minha vida pode e deve ser para a glória de Deus. Obviamente, menos o pecado. E quando eu filtro a minha vida dessa maneira, meus irmãos, como muda? Eu me lembro uma vez, inclusive, que a gente estava no jogo de futebol e as canelas estavam voando assim, um tanto quanto, né, fora da altura, quando estava meio feia. Eu me lembro desse irmão que chegou assim, irmãos, se a gente não tá conseguindo jogar bola para a glória de Deus, acho melhor a gente empacotar tudo e ir embora. Deu uma rasteira ali que... Ele usou exatamente essa expressão. E realmente só não estava muito jogando para a glória de Deus, não. Estava já... Na carne, ela estava no tutano, no chambari ali. Porque as emoções sobem, né? E aí você pode aplicar isso a qualquer coisa, qualquer área da sua vida. Mas dá para ir mais um pouquinho, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre a Imago Dei. O que significa essa expressão latina? Imagem de Deus. Nada mais, né? Imagem de Deus. Então, são 5 fatos sobre a imagem de Deus, a Imago Dei, em nós. Primeiro, a imagem e semelhança é transmissível. Que nem o Covid, pastor? É, mais ou menos. Mas não é desse jeito, não. É de pai, mãe para filho, certo? Então, vai passando geração após geração. Então, nós somos tanto Imago Dei quanto nossos antepassados, como Adão e Eva. Não mudou nada nesse sentido, a não ser, obviamente, a perda da inocência na queda. Gênesis 5, 1 a 3. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Então, veja, da mesma maneira como o Senhor criou Adão com imagem e semelhança, ele passou isso também para Sete, que é para seu filho, e, finalmente, até nós. 2. A Imago Dei serve como fundamento para a aplicação da pena capital ao assassino. É de novo aquele versículo lá de Gênesis 9, 6, certo? Então, ele não está defendendo a pena capital, está dizendo que esse é o argumento por trás de que uma vez que alguém deu fim à vida de alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus, a mesma regra pode se aplicar a ele ou a ela, né? A verdade é que há realmente raríssimos casos de execução de mulheres, né? Principalmente são homens aí. Então esse é o argumento por trás da pena capital. Esse é um assunto, meus irmãos, mais para a ética cristã, extremamente complicado, certo? De novo, você vai ter gente muito boa e muito competente, muito piedosa que é a favor, e gente muito boa, gente muito piedosa e inteligente que é contra, tá? Eu estou me referindo à pena de morte, para quem não sabe o que é pena capital, mas a defesa dela está aí. 3. Com base na Imago Dei, a maledicência é reprovada. Tiago 3,9. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Então,
a ideia do amaldiçoamos aqui, meus irmãos, não é a mesma do Antigo Testamento, onde você declarava maldições sobre alguém que desobedecia à lei, por exemplo. Não. A ideia aqui é você desejar o mal ou até falar uma verdade, a maledicência, certo? Sobre alguém que tem a imagem e semelhança de Deus. Tiago coloca esse critério como um impedimento. Seguindo, irmãos, os últimos 2. 4. A criação do homem trouxe honra e glória a Deus. Já a criação da mulher trouxe honra e glória ao homem. A imago Dei, somada a esse fato, explica por que o homem masculino não pode se igualar à mulher em termos de autoridade. 1 Coríntios 11, 7. Onde foi meu primeiro... porque a gente já leu esse texto anteriormente, né? Mas acho interessante ler mais uma vez. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Repetindo, irmãos, iguais no ser, diferentes no fazer. Eu já tive situações aqui na nossa igreja que, com muito tato, eu tive que deixar implícito que a irmã parasse de falar e deixasse o seu marido responder. E eu atribuo esse problema, irmãos, a os dois lados do casal, aonde não se entende direito qual é a função de cada um, certo? Procurei e tratei o assunto que tinha que tratar, e a esposa interrompia, a esposa falava na vez do marido e tudo mais. E, às vezes, é a mesma pessoa que depois vai reclamar que o marido não tem postura. Então, nós já temos tratado esse assunto sobejadamente na nossa igreja, irmãos, e, obviamente, quem tem, né, a contaminação ideológica que o mundo tem, começa a se incomodar com isso. Mas, se vocês lembram bem, quando nós tivemos um curso aqui em nossa igreja sobre feminilidade bíblica, uma irmã em particular disse o seguinte: eu era feminista e não sabia. Quantos lembram disso? Por quê, meus irmãos? Porque a ideologia do mundo, ela entranha na gente constantemente. Você liga a televisão, você conversa. Então, o valor da mulher não precisa, e o valor do homem, não precisam ser disputados. A Bíblia já define. E o mais interessante, irmãos, é que a ideologia é tão hipócrita que quando você vai questionar algumas questões, como, por exemplo, um vídeo que eu vi outro dia, né? O homem, ele vestiu de propósito uma camisa com defesa dos direitos da mulher e tal, porque estava na passeata lá e perguntou para ela: o que você acha da passeata e tal, quais os avanços que a mulher tem que procurar? Aí ele diz o seguinte: existe um projeto de lei que, inclusive, para dar mais igualdade às mulheres, elas também terão que prestar serviço militar obrigatório. O que você acha desse projeto? Eu sou contra. E aí você já pode saber que a entrevista não terminou bem, né? Por quê? Porque toda ideologia, meus irmãos, ela é humana, ela é falha. E conseguiram criar o conceito de que o machismo é horrível, ele realmente é, mas o feminismo é bom. Chesterton, novamente, ele tem uma frase que é ótima, ele dizia o seguinte: o feminismo criou o conceito confuso de que as mulheres são oprimidas quando servem seus maridos, mas são livres quando servem seus empregadores. Então, se ela faz alguma coisa em casa, ela está sendo oprimida. Mas se ela sai dali e bate o ponto às 8, sai às 18, aí ela é livre. É claro que os argumentos vão vir, porque ela está recebendo um salário e tudo mais, mas as pessoas não entendem que em um lar saudável, claro, em um casamento saudável, há responsabilidades que devem ser de cada um e devem ser executadas, e a ajuda mútua é bem-vinda quando há a necessidade. Mas, independente disso tudo, meus irmãos, o padrão bíblico permanece. Então, quando você vê o avanço, né, do pastorado feminino, você vê claramente o avanço do feminismo dentro das igrejas. Eles primeiro criaram a necessidade de ter o chamado pastorado feminino, e depois começaram a inventar as bases bíblicas para tal, obviamente manipulando o texto da palavra de Deus. Mais importante, meus irmãos, é entendermos que a própria criação Deus fez numa ordem exata. Porque, já parou para pensar? Deus não criou o elefante e depois a elefanta. Deus não criou o girafa depois a girafa.
texto diz que ele criou os animais, ponto. Quando chegou na nossa vez, ele fez como nós sabemos que ele fez, para servir de uma forma didática. E a mesma coisa, meus irmãos, você vê perpetuado o tempo todo nas Escrituras, a não ser quando o homem mete seu bedelho. A única vez, irmãos, que teve uma mulher no governo de Israel era uma usurpadora. Ela não devia ser rainha. Aí precisou de um sacerdote, lembra? Se eu não me engano, na época do rei Josias, que ele era garotinho, né? Aí a mulher lá ficou no trono e tal. Aí o sacerdote o criou, depois juntou o resto de Jerusalém para empossá-lo. Aí ela gritou de lá, traição! Lembra desse texto? Ela não devia estar lá. Todos os reis tiveram filhas, e nenhuma chegou até o poder. Os sacerdotes tiveram filhas, e nenhuma foi sacerdotisa. Então a Bíblia mostra um padrão, meus irmãos, que não é de opressão. O padrão é de proteção. Eu até brinquei, né, com o Leandro. Leandro, como é que vai ficar agora? Quando tiver uma treta lá no quintal, você vai mandar a Patrícia ver de você? Porque ela que é policial, né? Brincadeiras à parte, meus irmãos. Quantas mulheres aqui gostariam de seu marido dissesse assim, ei, tem um barulho lá no quintal, vai lá dar uma olhada. Ei, Diana, vai lá dar uma olhada. Faz sentido, irmãos. Nós estamos num mundo que luta contra o óbvio. Luta contra aquilo que não precisava nem ser pensado. O Davi Murray conta essa história, que ele viu num parque, uma coisa assim, né? Tava lá uma família indo pro parque, e aí tinha um camarada, 100 quilos de músculo, tal, todo aberto, tal. Lá atrás, vinha ele com um coolerzinho, né? Uma coisinha de refrigerante pequenininho, tal, todo aberto, um armário. Lá atrás vinha a esposa com o filho, uma bolsa, não sei o que e tal. Aí você vai dizer que você é um homem de verdade? Apesar do tamanho que ele tem? Ele não entendeu o papel de proteção. Homens, nós fomos feitos para acabar com as nossas costas, acabar com o que você pensar na proteção e no serviço das nossas esposas. Eu aprendi desde cedo que onde homem tem, mulher não carrega peso. Nós vivemos num mundo onde eu sou visto como um dinossauro por pensar assim. Daqui a pouco, quando você der um lugar no metrô, né, num ônibus e tal, para uma mulher, você, por que você está me dando? Eu não sou capaz de ficar em pé? Você sabe mais o que fazer. Está tudo de cabeça para baixo. Mas não nas Escrituras. A Imago Dei, inclusive, aponta para o óbvio, que a gente já conhece na Palavra de Deus. Para terminar, irmãos, por hoje. 5. Tendo sido corrompida pelo pecado, Deus atua na Imago Dei do crente, fazendo-o crescer na direção da semelhança de Cristo. Então, como a gente viu lá na questão da alma e do espírito, irmãos, a nossa alma está corrompida pelo pecado, né? Há doenças de alma que já crescem conosco, a nossa personalidade, né? Essa semana passada, retrasada, o irmão falou de um filho, né, que está entrando na adolescência, lembra? 12 aninhos e tal. E aí já começou a dar resposta atravessada. Ele falou que o pescoço está engrossando, né? Aí perguntou, você ajudou fulano aqui na tarefa com seu irmão? Aí ele respondeu assim, não, essas folhas se juntaram sozinhas. No meu tempo, uma resposta dessa. Eu ia virar um fenômeno, um menino com o rosto para trás. O exorcista. Aí ele, como é que é? Ele disse que o sangue ferveu até nível de supernova. Aí ele contou até 1000, pegou o menino, foi lá conversar com ele. Como é que você respondeu a sua mãe? Por quê, meus irmãos? Porque a natureza foi corrompida no pecado e agora ela precisa ser transformada. E Deus faz isso em nós, ok? Os textos para nós terminarmos. Romanos 8, 29, tão conhecido. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito.
Gálatas 4,19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E, finalmente, 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, meu amado, está em luta com algumas características da sua vida? Bem-vindo ao clube. Né? Essa história nem lembro de mais que banda era essa. Eu me amo, eu me amo. Era quem? O Traje a Rigor. Né? Lembrou a irmã? Sem comentário. Tô brincando. Eu me amo é verdade. Eu realmente me amo. Mas quando realmente a gente começa a se olhar, meus irmãos, não dá para cantar essa música, não. Quantas vezes você não gosta daquilo que você vê no espelho? E eu não estou me referindo à ruga ou cabelo fora do lugar. É da pessoa que às vezes a gente é. Né? Infelizmente. Quando você fala aquela palavra atravessada para uma pessoa que você deveria amar, servir. Mas assim somos nós. Porém, como a gente viu aqui, nós estamos debaixo da ação do Senhor para nos transformar cada vez mais na imagem de Cristo. Aliás, no primeiro versículo, Romanos 8, 29, lembra que antes de todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Lembra? Para quê? Qual é o bem? A imagem de Cristo sendo formada em nós. Não é nossa alegria, nossa satisfação, nosso pulinho, não. É para que Cristo seja formado em nós. E nem sempre os métodos de Deus são tão agradáveis assim para formar Cristo em nós. O final da nossa matéria, meus irmãos, é os ataques à ortodoxia. São só 3, 4 slides, mas nós não vamos ver hoje. Nós vamos iniciar isso na semana que vem, ok? Então vamos terminar a antropologia e já vamos entrar na nova doutrina. Combinado? Vamos ficar de pé, irmãos, e orar, encerrando o nosso tempo hoje. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra que faz este raio-x e define, mostra quem nós somos. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos instrui a cada dia para que não precisemos supor, adivinhar como os pensadores, filósofos, enfim, do passado. Podemos receber de fora de nós, para nós, aquilo que precisamos para andar na verdade. Dá-nos uma tarde de descanso e que à noite possamos estar aqui para novamente ouvir a tua palavra e aprender mais e celebrar o Deus da nossa vida. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.